começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, afinal de contas, o Trabalhador em Foco quer que você tenha conhecimento não só sobre as leis trabalhistas, mas também por todas as coisas que estão em torno de nós enquanto cidadãos. É por isso que hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com o Dr. Daniel Pschebs, que é médico radio-oncologista e vai falar um pouquinho sobre câncer de intestino, um câncer que é lembrado no mês de setembro, mês de prevenção e detecção precoce. Olá, doutor Daniel, prazer recebê-lo de volta. Estava quase com saudade do senhor. Tudo bem, Carla? É um prazer estar aqui de novo. Maravilha. Vamos começar pelo básico, aquela introdução de fato e de verdade, afinal de contas, o que é um câncer? Bom, como a gente já falou das outras vezes, os cânceres eles têm a básica definição de um crescimento desordenado das células de certo lugar, né? Então, se a gente vai falar de câncer de mama, a gente vai falar de células do câncer da mama. A gente vai falar de câncer de língua, a gente vai falar de células da língua. Se a gente vai falar de câncer do intestino, a gente vai falar de células do intestino. Ao longo do tempo, o nosso organismo, por algum motivo, seja ele genético, ambiental, comportamental ou qual for, ele pode se perder, né? O organismo se perde no meio do caminho e o crescimento das células, aquela replicação para que as coisas continuem acontecendo dentro do tempo, né, do tempo que a gente vive, ela se perde. E esse crescimento desordenado, onde o organismo perde o controle sobre essa parte do próprio organismo, ela vira um câncer, né? Então, ela começa a virar uma doença. Ela é uma doença, basicamente, de uma desordem de crescimento celular. Perfeito. Eu sempre gosto de ressaltar uma coisa que eu aprendi com o Dr. Paulo César Canari, membro da equipe aí da Rádio Serra, que é o Centro Regional de Radioterapia, que diferente das outras células do corpo, né, que morrem, que tem um período, nasce, cresce, faz a sua função e depois morre, a célula de um câncer, ela não morre por conta própria, é isso? Isso. Na verdade, a grande sacada, né, da natureza quando o câncer foi criado, entre aspas, né? Então, quando o câncer surgiu, é que a doença, ela arranjou um mecanismo de se esquivar das nossas próprias defesas, né? Então, é engraçado, porque o câncer, ele consegue se desviar dos mecanismos que que o nosso próprio organismo cria para se defender. E por isso a célula elas morrem, mas elas crescem muito mais do que elas morrem, né? Então, morrem 10 e nascem 1000. E assim as coisas vão indo, sem um controle, né? E a partir desse momento, ela começa a querer ir para outros lugares, ela começa a querer comer lugares que estão perto, ela começa a querer invadir, e isso é nocivo. Perfeito. É por isso que a gente, quando fala de câncer, tem que falar sempre de prevenção, hábitos de forma geral e de detecção precoce. Não é isso, doutor? Exato, porque a grande ideia é que quanto antes você diagnostica, obviamente que isso não é só para o câncer, para qualquer doença, mas o fato do câncer ele não parar, né, ele continuar a crescer, alguns de uma forma mais rápida, outros de uma forma um pouco mais lenta, quanto antes você acha esse defeito, mais fácil é de você conseguir curar, né, de você conseguir tratar ele. Perfeito. Quando a gente fala em prevenção de câncer, é um termo meio complexo, né? Porque, em via de regra, não existe uma prevenção, mas existem hábitos que podem fazer com que as pessoas tenham menos chances de virem a se tornar paciente oncológico? Com certeza. O grande vilão do câncer, para nós, para todos os seres humanos, é o tempo, né? Então, quanto mais tempo a gente vive, mais chances de ter câncer e qualquer outra doença aparece. Existem variações que são genéticas, né? Então, hereditárias. Então, o meu pai teve, a minha mãe teve, meu avô morreu daquilo, e assim por diante, que são alterações que passam de uma forma genética
conforme a árvore genealógica vai andando, e existem algumas alterações comportamentais, né? Então, a nossa alimentação, os nossos hábitos intestinais, os nossos hábitos comportamentais, como, por exemplo, o que você faz, quanto tempo você fica sentado, o que você come, se você come mais, se você come menos, se você, por exemplo, trabalha em um lugar onde você está sentado em cima de alguma coisa que é muito quente, e aquele calor ele também é nocivo, se você trabalha em lugares que você precisa talvez ficar mascando alguma coisa. Então, tudo que é repetitivamente comportamental é sim nocivo para o nosso organismo, né? E sendo ele nocivo, ele pode causar o câncer por alterações que vão acontecendo devido a esses hábitos que a gente tem, e ainda tem a soma do fator de risco, que é o hereditário, que é aquilo que a gente traz de bagagem nas nossas costas. Maravilha. Agora vamos, então, enfim, falar do tipo de câncer que a gente veio conversar hoje. A gente veio falar sobre câncer de intestino. E aí, quando a gente fala intestino, as pessoas já fazem meio assim. Queria que você explicasse, antes de qualquer coisa, a importância desse órgão gigantesco que a gente tem dentro do corpo. Bom, então, a primeira coisa que é importante é a gente definir o que a gente é o câncer de intestino, né? Então, nós temos no nosso organismo o que a gente chama de um trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal, ele começa pela boca e ele termina no ânus. Então, é por onde entra e por onde sai. Ele, obviamente, está relacionado à nossa alimentação, à ingestão de alimentos, à parte intestinal, mas quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está falando do que já passou do estômago, né? Então, nós temos a boca, nós temos o esôfago, nós temos o estômago, e daí nós temos órgãos que estão perto do nosso estômago, que estão acessórios ao gastrointestinal, então o fígado, o pâncreas, vesícula biliar, e aí a gente tem o intestino. Então nós temos o intestino delgado, que é um intestino que é aquela cobrinha que fica no meio da barriga, meio desordenada, mas espalhada, e nós temos o intestino grosso, que é onde as fezes são formadas e que acaba no nosso reto e no ânus. A gente está falando, o setembro verde é o mês de prevenção do câncer, principalmente o câncer de intestino, né? E quando a gente vai falar de câncer de intestino, os 3 que são mais comuns não são os cânceres mais para cima, que ficam mais perto do estômago, são os que estão mais para baixo. Então, é o câncer de cólon, que é o nosso intestino grosso, onde o cocô, as fezes são formadas, o câncer de reto e o câncer de ânus. Esses são os cânceres mais comuns dentro do trato gastrointestinal quando a gente fala de câncer de intestino. Perfeito. Quando a gente fala de câncer, e aí a gente lembra sempre daqueles que todo mundo está meio acostumado, porque as campanhas de educação social são muito boas. Outubro Rosa. A gente fala de mama, entende que tem que fazer o autoconhecimento das mamas, tem que fazer a mamografia, isso tem que ser periódico e tal, não sei o quê. Quando a gente fala de próstata, que aí, no caso dos homens, a gente vai falar do exame de toque retal e a gente vai falar do exame de PSA, que é o exame do sangue. Legal, a gente fala muito sobre isso, não só nos meses em que foram denominadas as campanhas de laço rosa e azul, mas, de uma forma geral, parece que as pessoas estão começando a se acostumar com essa temática. Câncer de intestino é um negócio que a gente parece que não fala. Então, anos, imagina que a gente fala de anos, assim, como se fosse uma coisa normal. É um daqueles pré-conceitos, conceitos antecipados tolos que a gente tem na sociedade. Mas por que eu estou falando isso tudo? Como é que a gente faz um acompanhamento desse nosso trato gastrointestinal? Ou então, como é que eu faço um acompanhamento, um entendimento para saber que o meu intestino está funcionando bem? Bom, existem 2 maneiras, né? A primeira é a busca ativa, né? Eu vou atrás de achar alguma coisa. E, claro, você só precisa fazer isso se ou você entra já na categoria de fazer um diagnóstico precoce, ou se você tem algum sintoma, que é alguma coisa. E o outro lado é hábitos saudáveis, né? Então, a gente pode começar falando de hábitos saudáveis. Pessoas que têm aí, que são jovens, que têm hábitos saudáveis e que não têm história na família,
normalmente não é uma preocupação que a gente fica o dia inteiro acordando e pensando, será que hoje eu estou com câncer de intestino? Né? Não é assim que funciona. Hoje, o que a sociedade brasileira e também a sociedade americana de gastroenterologia, tanto como todos os órgãos de oncologia que fazem essa parte desse, a gente chama isso de screening, né? O screening é uma palavra em inglês que define a busca, é você olhar para as coisas para ver se aquilo a gente precisa ir atrás ou não. Certo. Hoje, o câncer de cólon, por ter uma alta taxa de mortalidade, né? Então, não é um câncer extremamente comum, como é o câncer de mama, o câncer de pele, o câncer de próstata. Mas é um câncer que, quando ele existe, ele tem uma mortalidade das mais elevadas, né? É top 5, tanto para homem quanto para mulher. Por esse motivo, hoje, existem protocolos de você fazer um screening, né? Então, todo mundo que passa dos 50 anos deve fazer uma colonoscopia, dos 50, e assim sucessivamente, dependendo do seu resultado. Um resultado normal, você repete ela em 2, em 3, em 5 anos. Um resultado alterado, você repete em 1, 6 meses. E assim, aí cada resultado pode te dar um próximo follow-up, um próximo segmento. Mas a partir dos 50 anos, hoje, a gente tem que fazer a colonoscopia. Além disso, para quem tem história na família, então, olha, meu pai tinha muito pólipo, olha, meu pai morreu de câncer de intestino, a minha mãe fez uma ressecção, minha mãe teve câncer de reto, e assim por diante, a recomendação é fazer esse screening 10 anos antes do que a pessoa teve o diagnóstico. Então, pode ficar um pouco confuso, mas eu vou tentar dar o exemplo da seguinte forma. O meu pai teve um câncer de reto diagnosticado com 42 anos, por exemplo. Eu, Daniel, preciso fazer a minha primeira colonoscopia com 32 anos, 10 anos a menos do diagnóstico do meu pai. Basicamente, é essa a ideia. Além disso, alimentação saudável, uma alimentação que é rica em fibras, que não é uma alimentação constipada, que não é uma alimentação que ela tem muito ácido, não é uma alimentação que tem muita coisa crua, como carne, peixe. Eu falo isso porque o câncer de trato gastrointestinal é muito comum nos asiáticos. O povo, né, o povo japonês, o povo oriental, onde eles comem muita coisa crua. E, por algum motivo, isso estimula alguma agressão ao nosso tecido gastrointestinal. E os cânceres de esôfago, estômago, intestino são muito mais comuns do lado de lá do hemisfério. Né? Então, isso é muito lógico quando a gente pensa nisso. Tanto que as maiores pesquisas, os maiores estudos vêm dos orientais. Mas uma alimentação bem balanceada, rica em vegetais, rica em verduras, uma alimentação que é balanceada na proteína, na carne vermelha, que tem, claro, a carne do peixe, a carne branca, que tem um balanço proteico, calórico, carboidrato muito bom, é sempre uma alimentação que leva você a ter hábitos saudáveis. E eu não preciso nem falar daí da parte do álcool e do cigarro, né? Então, o álcool e o cigarro são vilões em vários dos cânceres, e aqui não deixa de ser diferente. Eles também estão como vilões. Maravilha. Duas coisas da sua fala que eu gostaria que a gente ressaltasse. Três, na verdade. A primeira delas é a alimentação para não constipar. Constipar é aquela sensação... Comi, a barriga ficou pesada, endurecida, aquela comida, arroz, feijão, farofa, macarrão, ela faz o cocô ficar duro. E aí o cocô duro não é legal. É isso que a gente está falando? Isso. Na verdade, existe uma... É muito lógico, né? Então, eu falei, por exemplo, que... eu vou dar um exemplo meio chulo, mas os caminhoneiros, por exemplo. Caminhoneiros são pessoas que estão existe um fator de risco para o caminhoneiro ter mais câncer de reto em cima do motor. Quente. Exato. Então, são agressões repetidas. E a constipação é a mesma coisa. O cocô duro, na hora de sair pelo nosso ânus, aquele cocô passando pelo pelo epitélio, porque é um cano, não deixa de ser um cano, ele arranha, ele machuca, ele arranha, ele machuca, ele arranha, ele machuca, ele arranha, ele machuca por anos, anos e anos e anos e anos. Chega uma hora que aquilo pode sim ser uma causa de uma neoplasia, né? Então, o nosso cocô, as nossas fezes, elas são literalmente produtos do que nós comemos. Uma ingesta balanceada em fibras, verduras, vegetais, alface, tomate, muita água, muita água, muita água,
ela não tem como ser uma alimentação que vai produzir um cocô pedra. Perfeito. Tá? Não é então só é basicamente essa. Não é só uma questão da alimentação em si, mas de todas as questões. Primeiro que quando a gente começar arroz, feijão, macarrão e farinha, ela não tem os nutrientes necessários para o nosso corpo ficar saudável. E, além disso, ela vai gerando outros incontáveis danos como esse que você está, possíveis danos como esse que você está falando. Segunda coisa que você falou, que eu queria que você explicasse um pouquinho para o telespectador que não conhece, nunca ouviu falar, a gente já falou várias vezes aqui o que é a mamografia, que é o raio-x da mama. A gente já falou do que é o exame do PSA. E eu queria que você explicasse para o telespectador, afinal de contas, o que é esse exame colonoscopia que você acabou de falar para a gente, que faz esse diagnóstico do câncer de intestino? Isso. Então, a colonoscopia, ela é um exame que ela visa ver, né? Então, escopia é ver o cólon. Né? Então, é um exame que é como se fosse uma endoscopia, só que pelo ânus. Né? Então, é um cabo de fibra ótica móvel, como se fosse um cabo um pouquinho mais grosso que um cabo de carregar o telefone celular, que tem uma câmera com uma luz ligada numa tela, e que, introduzido através do ânus, ele vai por dentro vendo aquela parede, né? A nossa parede do ânus, na verdade, ela não deixa de ser como se fosse um tubo. Ela é um tubinho de pele, muito parecido com a pele de dentro da gengiva, só que lá por baixo. E essa colonoscopia, ela vai até certo ponto, onde a gente consegue enxergar como a parede do intestino está por dentro. E a gente consegue enxergar fissuras, hemorroidas, a gente consegue enxergar vasos, o cocô, mas a gente também consegue enxergar pólipos, tumores, lesões, fazer uma biópsia, muitas vezes tirar aquele pólipo, aquela lesão, e investigar se aquilo, no microscópio, é câncer ou não. Perfeito. Eu já fiz a colonoscopia, sua câmera sumiu para mim, doutor. Desculpa, entrou uma ligação aqui, desculpe. Sem problema. Vamos lá. Eu já fiz a colonoscopia uma vez, porque ia fazer uma cirurgia e dentro do mundo de exames me foi solicitado esse. E assim, não é nada mais do que tomar um medicamento com antecedência para limpar, né, o trato intestinal, e aí você toma um anestésico para dormir e a câmerazinha vai lá e faz esse filminho necessário. No meu caso, não foi encontrado nada, maravilha. Quando é encontrado neste mesmo exame, ali mesmo, já é feita a retirada do pólipo e do possível caroço para fazer a biópsia? Sim, na maioria das vezes, sim. Né? Então, é claro que isso depende muito do tamanho do que a gente está falando. Né? Existe um limite para o qual você consegue tirar as coisas para uma colonoscopia. Mas a maioria das vezes a gente consegue sim fazer, a gente faz uma ligadura do pólipo, então nada mais é do que você pegar e cauterizar aquele pólipo e tirar ele de lá e leva ele para uma análise dentro de uma patologia do microscópio. Mas a maioria das vezes sim, e a enorme maioria das vezes o resultado é não, isso era só um pólipo intestinal, que é super comum. Ter pólipo não é ter câncer, e vida que segue. Maravilha. Falamos de todas essas questões, falamos do exame, da idade e tal, mas, afinal de contas, em via de regra, as pessoas só vão fazer uma colonoscopia por conta dos sintomas, não é verdade? Quais são esses sintomas iniciais quando a gente vai, então, entrar num processo de diagnóstico para saber se aquilo é um tumor ou não, um câncer de intestino ou não? Bom, o sintoma mais comum de todos é o sangramento. Né? Então, você vai fazer cocô, tá no banheiro e vê aquele sangue no vaso, ou um sangue diferente, uma coisa diferente na hora de limpar, e aquilo repetidamente fala, opa, peraí, alguma coisa está diferente aqui. É claro que, além do sangramento, existem outros sintomas, né? Então, a gente pode pensar em dor, tanto para fazer cocô, quanto uma dor que é constante. Às vezes, tem algumas pessoas que sentem uma massa na barriga. Olha, tem um lugar aqui que está duro, que não está saindo, estou com uma coisa diferente. Às vezes, as fezes ficam parecendo lombriguinhas, assim, bem fininhas e compridas, porque naquele tubo tem alguma coisa tampando e elas só conseguem passar por um outro lado.
uma perda de peso inexplicável. Olha, pô, eu estou comendo, estou fazendo tudo direitinho, mas tem 2 meses eu perdi 60 quilos. Pô, peraí, alguma coisa está errada, né? As coisas não caminham assim. Anemia inexplicável. Olha, estou ficando anêmica, estou ficando anêmico, e assim as coisas vão indo. A literatura fala de alteração do hábito intestinal. Eu não gosto muito de falar disso, porque todo mundo tem alteração do hábito intestinal, né? Não é todo mundo que vai no banheiro e está fazendo o mesmo cocô 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Mas uma alteração intestinal que está associada a uma coisa que você mesmo percebe e fala, cara, não está legal, tem alguma coisa diferente comigo. Perfeito. Entendeu? Porque às vezes, sei lá, aconteceu uma mudança ambiental. Muita gente tem uma conexão com não faço cocô fora de casa. Viajei, fiquei uma semana inteira sem fazer cocô porque eu viajei. Mas aí eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi fazer cocô, e aí a minha vida voltou ao normal, meu cocô voltou ao normal. Então, essa mudança, ela é circunstancial, mas que às vezes a gente fala, tem alguma coisa estranha, mesmo que seja sem conseguir entender isso, a gente já consegue ter essa sensibilidade. Com certeza. Legal. Agora, sentimos que tem alguma coisa estranha. Percebi sangue nas minhas fezes. Legal. Faço o quê? Vou para qual médico? Qual é o médico que cuida do meu intestino e do meu cocô? Bom, existem 2 médicos que estão aptos a cuidar de você a partir do momento que você vai investigar alguma coisa dentro do seu intestino. Então, um é o gastroenterologista, né? Então, o gastroenterologista é o médico que cuida da parte gastroenterológica, então, intestino, estômago, esôfago, a parte que faz a digestão. E também existe o coloproctologista. O coloproctologista, ele é o médico que cuida da parte intestinal mais baixa, né? Então, eu falaria que o médico mais adequado é o coloproctologista, o médico coloproctologista que vai fazer os exames, que vai investigar, que vai te acompanhar, que tem o know-how, a expertise suficiente para falar, não, olha, vamos observar, isso aqui pode ser normal ou não, vamos atrás de uma coisa diferente. E aí, caso necessário, vai te encaminhar para uma cirurgia, uma oncologia, um tratamento e assim por diante. Certo. Como a gente está falando para um público geral, em via de regra, o primeiro passo vai ser ir no posto de saúde da família ou no central de atendimento. Provavelmente vai ser atendido primeiro por um clínico geral, que vai perceber a necessidade, provavelmente dentro da rede do SUS, de encaminhar para um gastroenterologista, que deve ser mais normal do que essa outra denominação da especialidade médica. Eu assumo que em 20 anos de comunicação eu também não conhecia. Então, em via de regra, para todo mundo da população, é isso. Sentiu alguma coisa, vou no posto de saúde da família. Do posto de saúde da família, eu quero um atendimento com o médico para poder fazer isso. E se o primeiro médico entender que tem alguma coisa, o gastro já é um bom começo para a gente fazer um diagnóstico assertivo. Perfeito, perfeito. Maravilha. Entendemos os sintomas, entendemos essa questão toda, e aí vem uma questão de gênero. Você falou de homens e mulheres, alguns tipos de cânceres, eles são mais acometidos, eles têm mais impacto entre homens e mulheres. Com relação ao câncer de intestino, sem querer abonar os nossos telespectadores de irem em busca de um diagnóstico, né? No sentido de eu tenho menos chances porque eu sou homem ou mulher, mas talvez o contrário. Nossa, existe mais chance de eu ter, então deixa eu correr mesmo de verdade. Existe alguma relação no que diz respeito a gênero com esse tipo de câncer? Não, na verdade não. Na verdade, o nosso país, o último estudo que foi publicado pelo INCA no ano passado, mostrou que virtualmente a distribuição entre homens e mulheres é igual, né? Então, existe um pouquinho mais de casos do lado dos homens, mas isso não chega a ser significativo. Então, eu posso falar para você que hoje o diagnóstico é exatamente muito parecido entre os dois. Maravilha. Acho que a gente falou de todas as coisas. Você queria ressaltar mais alguma demanda nesse assunto câncer de intestino e a importância das pessoas ficarem de olho no dia a dia do Não, eu acho que não. Eu acho que o câncer de intestino ele é um câncer super tratável, né? Ele é um câncer curável e dentro daquilo que a gente falou,
quanto antes diagnosticado, melhor. Se você tem uma história na família, olha, intestino, reto, alguma coisa diferente que você sabe que tem a ver com isso, vai atrás, não marca bobeira, né? E eu acho que a mensagem que fica, principalmente dentro do ambiente alimentacional, nutricional, né? Nem sei se essa palavra alimentacional existe, mas cuidar da sua alimentação cultive hábitos saudáveis. Perfeito. Né? Hábitos de comida, comer bem, se hidratar, fazer exercício físico, não fumar, não beber tanto. A vida, ela dá uma recompensa boa para quem planta coisas boas. Né? A gente percebe isso quando a gente trabalha dentro da medicina. Então, vai atrás, faça a sua parte. E o resto nós estamos aqui para ajudar. Maravilha. Doutor Daniel, um prazer sempre conversar com você. Obrigada de verdade por ter despendido seu tempo para dividir conhecimento com a gente. É uma grande alegria. Obrigado, viu? O que vocês precisarem, estou à disposição. Maravilha. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse assunto meio estranho, né? Falar de cocô, mas a gente precisa entender que os nossos intestinos merecem cuidados devidos. Obrigada, doutor Daniel. Obrigada a você de casa. Um abraço grande e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.